Muito obrigado, Gabriel, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando, mas é como a gente já comentou no TV O Jornal de ontem, né? O surgimento aí do novo coronavírus traz um alerta para dados importantes no dia a dia, cuidados importantes que a gente tem que ter. Por isso a gente está com o professor Ricardo, que é do curso de Fisioterapia da Unifesp. Professor, muito bem-vindo ao TV O Jornal. Eu que agradeço. Cuidados básicos, né? A gente está falando de um tipo de gripe, pneumonia, que pode ser prevenida de outras maneiras. Sim, o coronavírus, ele é um vírus novo. Não o coronavírus, mas o tipo Covid-19, ele é um novo vírus de uma família de coronavírus. E ele, caracteristicamente, é uma gripe. É como se fosse o nosso famoso influenza. Sim. Os cuidados são exatamente os mesmos. E assim, a gente tem que entender que, como é algo novo, gera pânico, gera mais preocupação, medo, né? Mas nós já sabemos lidar com o influenza. Nós já sabemos o que é necessário fazer com a influenza para que a gente não se contamine com ele. É a mesma coisa do coronavírus. Caso haja uma situação de maior proliferação, as pessoas já fiquem preparadas. Sim. E como é que elas se preparam ainda? Desde cuidados pessoais, quanto cuidados domiciliares e quanto das suas relações. Então vamos para cuidados pessoais. Lavar as mãos. É importante que se lave as mãos, água e sabão, não precisa nenhum produto diferente. Cuidar para que, quando eu for tocar o meu rosto, eu evite esse movimento, né? Sim. Mão na boca, mão nos olhos, porque se eu tiver alguma sujidade aqui, ou se eu tiver alguma presença de vírus na mão, isso não entra nas vias aéreas superiores, porque aí vai para as vias aéreas inferiores e pode correr o risco de fazer o contágio efetivo. Então, lavar as mãos, usar o álcool gel nos intervalos das lavagens de mãos, principalmente quando eu não estou em casa. Sim. O álcool gel ajuda a fazer essa higienização e eu consigo manter a minha mão higienizada sem o risco de ter ou um vírus ou uma bactéria, né? Porque também é outro elemento de cuidado. Outra coisa importante é se hidratar bem e estar com a saúde em dia. Ou seja, alimentação saudável, ter as vacinas em dia, aquele que faz uso de medicação, ou para pressão arterial, ou para o controle da diabetes, isso fica em dia. Ou seja, estando com a saúde em dia, o cuidado pessoal também já está garantido. Já vai estar fechado. Agora, cuidados com a higiene do domicílio. Manter a casa sempre arejada e limpa. Então, assim, aqueles cuidados que a dona de casa e que a família faz com o domicílio, se mantém, né? Quer dizer, tendo todos esses cuidados de higienização, de ventilação no domicílio, o coronavírus também não chega. Agora, alguns cuidados mais específicos são da relação que essas pessoas têm, por exemplo, em ambientes... Isso para nós brasileiros já é um pouco mais difícil. Por quê? Nós somos do abraço, nós somos do acolhimento, nós somos do aconchego. Caso você tenha um surto um pouco maior e que haja realmente a presença de um coronavírus mais efetivo no nosso meio, aí nós vamos ter que fazer algumas limitações, né? Para evitar o contato do abraço, eu posso fazer um oi, eu posso fazer um coraçãozinho, eu posso fazer adotar aí outras técnicas. Outras formas de você falar, olha, eu não estou me afastando de você, é só uma proteção, né? Agora, acho que o mais importante nesses casos é a aglomeração de pessoas, né? Então, assim, se a pessoa vai estar num ambiente que tem muita gente, caso haja realmente uma ideia de surto, né, desse coronavírus, nós vamos ter que evitar, principalmente a terceira idade. Acima dos 60 anos, o risco que nós vimos no sentido epidemiológico, né, e são dados vindos da China, são dados vindos da Itália, esse coronavírus acaba atingindo muito mais a terceira idade, muito mais os idosos. Então, como recomendação básica, para que os idosos não fiquem em lugares aglomerados, pelo menos durante esse período, né? Então é muito comum que as pessoas vão na missa, vão no culto, vão em reuniões onde tenham muitas pessoas juntas. Nesse período agora é interessante cancelar, evitar esse tipo de aglomeração. Vai numa festa, evita ir, pelo menos nesse período agora, até que a gente saiba o que efetivamente vai acontecer. Por quê? O mais importante é o autocuidado, cuidado da sua família e evitar esse tipo de risco de contaminação. Correto.
A gente vai falar mais sobre isso aí nos próximos dias. Lembrando que não precisa se criar pânico, né? A situação aparentemente está muito controlada já em outros países. No Brasil ainda é algo novo que assusta, mas por enquanto as autoridades já estão cuidando de tudo, né? André, é importante que a nossa população entenda. O Brasil é um Brasil que tem um sistema único de saúde organizado, a distribuição com relação ao oferecimento dessa saúde pública é muito organizado. Então, os postos de saúde, os hospitais, os aparelhos que estão relacionados à vigilância sanitária, o nosso país funciona. Nós já tivemos histórico com relação ao H1N1, tivemos históricos com relação ao sarampo. Nós temos um sistema que nos protege. A gente precisa realmente assim, encarar isso como algo natural, mas e não gerar pânico, porque não é necessário. Os órgãos reguladores de saúde, a Organização Mundial de Saúde, todos estão deixando muito claro. Países que são organizados no sentido sanitário, de saúde pública, e o nosso SUS é um exemplo para o mundo. E nós temos, consequentemente, informação, como nós estamos fazendo agora, Wender. O importante é isso, é dar informação de qualidade e fazer os autocuidados, ou pessoais, ou domiciliares, e dentro de um contexto aguardar como é que será a evolução disso. Obrigado, professor. Semana que vem a gente volta a conversar. Eu que agradeço.